Olá, bem-vindos ao Glic Educa, um programa que é um mergulho nas datas de conscientização em saúde e nos temas que merecem visibilidade, cuidado e informação. Você já ouviu falar em remissão do diabetes? Porque se tem uma palavra que mexe com quem convive diabetes, é remissão. Parece um sussurro de esperança, né? Mas calma aí, será que é possível mesmo? Ou se trata mais de uma promessa de internet, de rede social? Nessa edição do Glic Educa, vamos colocar esse tema na roda, discutir o que não é remissão, porque ela tem mais chance de acontecer com diabetes tipo 2, mas nem tanto com diabetes tipo 1. O que acontece em casos menos comentados como LADA, como MOD? E é claro, o que muita gente quer saber, o que é preciso fazer de verdade para chegar lá. Porque remissão não é um milagre, mas pode ser uma conquista. Então fica com a gente, porque a conversa de hoje pode mudar o jeito que você olha para o tratamento e para a sua saúde. E para deixar esse papo ainda mais completo, trouxemos quem entende do assunto. Não só com jaleco, mas também com a vivência. De um lado, o Dr. Luiz Portari, endocrinologista, a nutricionista a doutora Larissa Moreira, especialistas que vão ajudar a gente a traduzir tudo com base na ciência e nas evidências. Do outro lado, a nutricionista e também paciente Tânia Celes, que já teve diabetes tipo 1, passou por um transplante e hoje encara os desafios da resistência à insulina com todas as lições e superações de quem vive isso na pele. E para isso eu queria que cada um se apresentasse para quem está vendo e ouvindo a gente. Vou começar pela Tânia. Olá, meu nome é Tânia Celes, eu sou nutricionista funcional clínica, né? E eu tive diabetes por 18 anos e hoje transplantada de pâncreas e rim. E eu vou contar um pouquinho para vocês como que eu reverti a diabetes tipo 1. Excelente. Todo mundo deve já estar curioso. Queria que o Portari se apresentasse. Olá, pessoal que já conhece a gente, vários bate-papos. Ricardo, excelente esse tema de hoje. Eu acho que é um dos temas mais empolgantes que nós vamos ter, porque, fato ou fake, existe cura ou existe remissão? Temos prova viva aqui. Fiquem até o fim. Meu nome é Luiz Portari, coordenador do curso de endocrinologia da AFIA São Paulo. Queria que você se apresentasse. Bom, eu sou a Larissa, eu tenho diabetes tipo 1 já fazem 16 anos, sou nutricionista e crio conteúdo no @NutriLariMoreira. Então, tenho essa vivência aí do diabetes como paciente, mas também atuo como profissional da área da saúde. Ótimo. Vocês podem ver que hoje o tema vai ser quente, a gente vai discutir muito e vai trazer essas informações para vocês. A gente sabe que agora, no dia 26 de junho, celebramos o Dia Nacional do Diabetes. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil ocupa a 5ª posição no ranking mundial de incidência de diabetes, com cerca de 16,8 milhões de adultos convivendo com essa doença. Mas nesse episódio, queremos ir além dos números. Queremos falar sobre possibilidades reais de mudança. Tânia, vamos começar com você então. Maravilha. A gente sabe que a sua história é uma história até rara, né? Na verdade, pra gente é super importante você poder dar esse depoimento. A gente sabe que você é uma paciente portadora de diabetes tipo 1, Sim. Passou pelo transplante, teve a remissão e hoje está lidando uma outra fase, uma outra face do diabetes. E eu queria que você contasse os detalhes sobre isso. E como é que foi viver esse processo todo, chegar até um nível de indicação de transplante e ver essa possibilidade como uma opção terapêutica para você? Certo. Então, assim, eu adquiri, né, fui diagnosticado com diabetes com 9 anos de idade, né, em 91, numa época que o tratamento de diabetes andava de manivela. E nessa época, como o tratamento era o que era, né, não tinha muita coisa a se fazer, era muita restrição. Eu, com 25 anos de idade, comecei a ter as consequências do diabetes. E o vulcão, eu falo que ele acordou, né? Eu comecei a ter já problemas renais, infecção renal,
Por 8 vezes eu tive pielonefrite, aí perdi a função renal, fui para hemodiálise, o que mais? Perdi uma gestação por causa de diabetes. Então, aconteceram várias coisas antes do transplante. Entrei na fila do transplante, fiquei 6 meses na diálise e fui chamada no final de 2008 para transplantar rim e pâncreas, né? A partir do momento quando eu transplantei o pâncreas e rim, eu já parei de tomar insulina, né? Porque eu tomei insulina aí durante 18 anos aí. Então, eu já parei de tomar insulina. Só que, como tem muitas pessoas que não sabem, o transplante ele não é uma cura, o transplante é um tratamento, né? Uhum. Então, aconteceu que, durante o tempo que eu fiquei no hospital de recuperação, aí, 5 meses, pegando uma infecção atrás da outra, até o meu corpo se adaptar ao transplante mesmo, tive muitas infecções. Quando eu saí do hospital, eu falo assim, no prazo de 1 ano, mais ou menos, eu emagreci bastante. Eu fui com a calça 40 para o hospital, e voltei com a calça, nem lembro, 34, eu acho. Eu fiquei muito magra. Emagreci bastante. E aí eu fui no processo de engorda aí, né? Porque eu estava bem desnutrida, eu precisava ganhar peso. E nesse processo, que acho que durou aí uns 3 anos para eu voltar no meu peso normal, antes do transplante, as professoras da faculdade, eu estava na época na faculdade, as professoras me ajudaram bastante nessa questão de plano alimentar, de suplementação, e com isso eu acabei ganhando peso. Eu ganhei, acho que o que eu perdi, eu acho que eu ganhei, sei lá, não sei se foi nem dobro, porque eu não contei, né? Mas nessa época a minha glicemia começou a ter uma alteração aí, né? Uma alteração de pré para diabetes, sabe? Então eu quase voltei para insulina nessa época. E aí é por isso que eu falo que a remissão do diabetes não foi só pela cirurgia, né, do transplante do rim e pâncreas, mas também principalmente por conta que muitas pessoas que transplantam, elas usam imunossupressores, né? E o corticoide, ele ajuda aí a dar uma aumentada na glicose, né? Junto com a alimentação, junto com o estilo de vida, isso pode piorar bastante. Então eu estava nessa época, né, que eu não estava me exercitando, porque eu fiquei muito tempo no hospital, e a alimentação, assim, eu estava numa alimentação de engorda, né, vamos dizer assim. Juntou um monte de coisa, estresse, juntou a questão do transplante, que meu corpo estava se adaptando, e eu quase fiquei diabética, tá? Eu quase fiquei diabética aí nesse momento. E aí foi a hora que eu tive que entrar com a nutrição aí para que eu pudesse reverter essa questão, porque eu não queria voltar a ser diabética novamente. E graças a Deus eu consegui. Consegui como? Com alimentação, com toda a suplementação, né, que ajuda, aí a insulina, né? A insulina, ela precisa, né, de vitaminas aí para ser produzidas, ela precisa de vitamina D, ela precisa de complexo B, então eu tive que fazer toda uma suplementação e toda uma alimentação também voltada a esses nutrientes para que eu pudesse, de fato, ter essa remissão da diabetes, não a reversão, desculpa. Sensacional, né? Porque você vê que é uma jornada, né? Não é um caso... Já é muito difícil, desafiador, né? Indicação do transplante, rim pâncreas, outros mesmo só do pâncreas. E eu queria te perguntar, Portari, assim, nessa jornada de remissão, né? Que ela conseguiu transmitir pra gente muito, que é isso, não é só transplantar e virar as costas e sair do hospital, né? Mas é possível, existe, é real, a gente vê no Brasil, é uma opção terapêutica, tem algum caso diferente no mundo que a gente não faz? Bacana a história da Tânia, e interessante porque realmente a fase que a Tânia fez o transplante estava assim, engatinhando essa parte, né? Fazia-se transplante do órgão inteiro, o órgão com o rim, né? Essa duplinha famosa, mas e de órgão cadáver. As insulinas na época, eu gostei de você ter citado, porque eram insulinas suínas. Sim. Depois veio a insulina bovina. Pessoal, veio primeiro do porco para depois do boi, e hoje a gente faz do DNA humano, então é a insulina humana a mais moderna. E os transplantes, como evoluíram, Ricardo? Lembra sempre que estamos falando em remissão. Né? Qual a diferença? Você que está aí do outro lado pensando, mas
Professor, qual a diferença entre cura e remissão? Ora, quando falamos em cura, a gente esquece que aquela doença existiu, não volta mais. Por exemplo, um sarampo, pega-se só uma vez, curou. Aqui não, né, Tânia? Você sabe Sim. que até essa fase que ela citou é uma fase muito importante, porque, Ricardo, veja bem, ela transplanta um órgão diferente do dela. Ela vai precisar fazer imunossupressão com altas doses de remédios e também o uso do corticoide junto. Isso é extremamente hiperglicêmico. Então, ao mesmo tempo que ela põe um pâncreas para produzir células, insulina, que a insulina, queridos ouvintes, é a que mantém nossa glicemia num estado bem baixo, né? A glicemia no corpo da gente pode ser um caco de vidro quando está alta, pode romper principalmente órgãos vitais como a retina, rim e membros inferiores. Então, ela passou uma fase muito difícil. Hoje, Ricardo, nós fazemos transplantes de célula-tronco. Não se faz mais aqueles transplantes de pedaço de órgão inteiro. O que fazemos hoje é uma injeção. Você tem 2 sistemas, aquela que você pode fazer no próprio paciente, célula-tronco dele mesmo. E, pessoal, o que é célula-tronco? É uma célula primitiva que pode se virar qualquer órgão. Você pode fazer até uma orelha, uma célula pluripotencial. Então, é um tratamento bem mais bacana, mas Tânia deu muito bem, estou muito feliz com ela. Mas é como se você tivesse teu computador com um problema no programa, você reseta esse programa, você zera esse computador e depois reinstala um programa novo sem defeito. É mais ou menos isso que nós estamos fazendo. Hoje, temos aquele ainda transplante de embrião, que ainda é bastante controverso, porque você faz uma fertilização in vitro e depois destrói esse embrião para tentar pegar uma célula. Mas temos um que sai, antigamente também, olha que bacana a evolução, retirava-se pedaço de medula, com agulhas grossas, tinha que fazer internação com cirurgias para retirar. Hoje, existem medicações que liberam essa sementinha da própria medula e coloca no sangue. E você, numa punção, você retira essa sementinha, coloca num lugar para crescer a célulazinha. Depois disso, você reseta o sistema autoimune do paciente, espera que nasça um sistema normal e você volta com essa sementinha através da veia porta, vai para o fígado e começa a produção de insulina. Excelente. Agora eu vou jogar a bomba para Larissa, na verdade, né? Porque assim, ela falou muito que viveu essa segunda fase com risco, né? E se apoiou no pilar essencial do tratamento de diabetes, que é a dieta, né? Exato. Bem orientada, nutrição. Só que num momento muito crítico, né? No momento mais desafiador, com risco mesmo, né? Ela falou que de voltar a fazer insulinoterapia. A gente sabe que o tratamento nutricional é individualizado, tem que ser personalizado para aquele paciente, para aquela pessoa. Mas aqui acho que o desafio é até um pouco maior, né? Queria que você comentasse um pouco assim, como que esse é um pilar importante num paciente de remissão ou num paciente diabético de modo geral, a gente já sabe, mas no paciente de remissão especificamente. Então, na verdade, né, o plano alimentar para pessoas com diabetes ou em remissão, ele sempre vai ser individualizado. Esse é o principal ponto. Mas existem estratégias específicas para redução de pico glicêmico, né? Então, para a gente conseguir reduzir a velocidade que essa glicemia sobe. Então, por exemplo, comer ali pelo menos meio prato de salada nas refeições principais e começar as refeições primeiro ali com a salada. Também a gente pode associar ali as frutas com fontes de proteína e gordura para a gente também reduzir essa velocidade que a glicemia sobe. E além disso, né, é importante considerar o consumo de açúcar, né? Então, é claro que pensar que a gente vai cortar açúcar completamente é um pouco ilusório. Então, quando a gente for consumir ali um docinho, o ideal é que seja consumido como sobremesa, não como um lanche da tarde, por exemplo, porque quando a gente consome ali como uma sobremesa, já vai reduzir a quantidade que você vai comer, porque você já está satisfeito de ter comido ali
toda a refeição, mas além disso, né, então os outros nutrientes que estão ali no prato, eles também vão ajudar a reduzir a velocidade que essa glicemia sobe. Então é muito mais interessante para pessoas que estão em remissão ou que têm o diabetes de fato. É o famoso índice glicêmico, né? Exato. E que a gente, muitas vezes, os pacientes tem muita dessa dúvida, né? Porque acaba comendo brigadeirozinho, mas é o que você falou, né? Comer o brigadeiro no meio da tarde é uma coisa. Comer ele depois De uma refeição de uma é refeição. completamente diferente, né? Então, eu gosto até de usar uma analogia que é da pia e do encanamento, né? Então, vamos pensar que o nosso estômago é uma pia e o nosso intestino delgado é o encanamento embaixo. Então, se você consome ali primeiro a salada, a proteína, para depois comer o carboidrato, pensa que vai descer primeiro a salada e a proteína ali no encanamento para depois vir o carboidrato. Então, assim, é claro que as fibras que estão ali na salada, ela também vai gerar ali uma malha viscosa que reduz a velocidade que essa glicemia sobe, mas só da gente pensar que existem coisas antes para serem digeridas, já vai reduzir a velocidade. Percebe como é muito mais interessante? Com certeza, faz todo sentido. E uma coisa interessante que você falou, né, que hoje, cada vez mais a gente adapta a dieta ao paciente, e que o paciente a dieta. Quando você falou, eu individualizo o meu tratamento. Isso é bacana, porque a modernidade está muito bacana. E hoje, vocês que vivem o diabetes não sabem que a restrição não é tão grande assim. Exato, não precisa ser assim. Existem estratégias hoje que são muito eficazes para gente. Falando em estratégia, já queria convidar uma estratégia que a gente usa, que é o Glic. O Glic é uma ferramenta, o primeiro aplicativo para tratamento de diabetes, 100% gratuito, que você pode baixar nos streamings e que ele vai te ajudar a suportar a decisão do dia a dia do controle do diabetes, tanto paciente diabetes tipo 1 quanto tipo 2, com outras comorbidades, mas que ele é muito instrutivo, ele é muito educacional e o nosso papel aqui é complementar isso nessas discussões. Tânia, você falou e eu acho que você trouxe um ponto muito importante, né, dessa sua jornada, como eu disse. Como é que você enxerga de ter vivido, já estar convivendo tanto tempo em remissão, com qualidade de vida, sendo que teve a experiência de fazer insulinoterapia, né, de toda essa evolução da insulina que a gente estava falando. Sim. Mas como é que você se vê hoje vivendo com remissão do diabetes tipo 1, com uma outra característica de necessidade de tratamento e, obviamente, ser muito bem orientada em relação a isso, também por ser profissional de saúde, mas como a dieta é importante, como a atividade física faz parte do seu dia a dia? Olha, hoje eu olho para trás assim e vejo assim a diferença, né? Quando você não tem informação nenhuma e quando você passa a ter, né? Eu não falo só porque eu me formei em nutrição. É claro que isso foi, né, um diferencial que me fez enxergar muito mais. Até brinco assim que o pior cego é aquele que não vê, porque às vezes a gente começa a ler um monte de informação, né, que hoje tá isso, né? A gente abre a internet assim, tem um monte de informação, a gente fica perdido. Imagina o paciente lendo tanta coisa, né? Ele não sabe ele dá tiro para todos os lados, ele não sabe para onde correr, né? Porque fica aquela coisa, né, que as pessoas acham que precisa fazer uma restrição. Só que a restrição, ela causa uma compulsão. E eu tive muita compulsão alimentar, né, na minha infância e adolescência, né? Sim. Então, hoje eu enxergo, assim, que quantas ferramentas a gente tem na mão hoje, né? A tecnologia, como ela avançou, até para quem tem diabetes mesmo, né? Quantas ferramentas assim o diabético tem para equilibrar ali, para não ter as consequências, né? A Larissa mesmo, ela é prova viva disso, né? Exato. Então, assim, quantas coisas legais, né? E hoje as pessoas só focam, assim, na alimentação. E não é só a alimentação que você tem que focar. A gente tem que focar em diversas coisas, né? Então, assim, eu comecei a focar em quê? Só alimentação? Não, a alimentação é uma base que eu tenho que focar. Mas eu comecei a ver a questão de atividade física, o quanto ela ajuda, né? O quanto ela ajuda a manter a glicose ali, a queimar a glicose ali do músculo, ali, que é ali que fica armazenado. O quanto que você cuidar da sua mente, né? Para você desestressar, né? Então, fazer algo que você gosta.
É uma coisa que eu aderi à minha vida, e isso me ajuda muito, né, a você a se amar, a fazer coisa que você gosta. E com isso também, né, para quem não sabe, assim, a insulina, assim, quando outros hormônios estão em alta, né, ela não consegue agir. Então, assim, se você está estressado, você aí do outro lado, é isso que vai acontecer. Você vai estar estressado, seu hormônio de estresse lá em cima, sua insulina não vai agir no seu corpo e você não vai conseguir controlar a sua glicemia. Então, olha o que a mente faz, né? A resistência insulínica, é isso mesmo. É isso mesmo, né? Exato. E a Tânia, Ricardo, tocou um assunto muito interessante e caro ouvinte, quem está assistindo, é muito importante raciocinar frente ao que nós temos hoje de internet. Sim. Outro dia eu vi que diabetes era um vírus, aí eu já vi que diabetes era um germe que ficava no intestino e que a pessoa tinha aquela cura. Quando fizerem essas coisas malucas, parem tudo, meninos. Atenção do que você está vendo. Hoje, com a evolução de tudo, né, da nossa mídia e da tecnologia, né, como um todo. Se você acha realmente uma cura, ela não vai ficar guardada só com aquele cara bacana que vai falar na internet, né? Exato. A gente achou uma cura, vai espalhar para o mundo inteiro. Achamos a vacina do Covid, ela se espalhou rapidinho e estamos todos vivos. Ninguém vai chegar no cantinho e falar, só eu sei e você que eu vou contar a história. Então, muito cuidado com o que vocês ouvem. Acho que você tocou num assunto muito interessante. Sim, tá? Exatamente, né? Então, assim, muito se fala de chás que podem curar o diabetes, né? Então, se de fato cura o diabetes, então por que os médicos não estão prescrevendo esses chás para curar logo, né? Então, percebe que não faz o menor sentido? Então, acho que a gente tem que parar para refletir mesmo quando chega uma informação muito torta, assim, você fala, uau, isso aqui é o mundo perfeito, então por que não foi disponibilizado para mim, né? Então, tem que refletir sobre. E Larissa, eu gostei do jeito que você falou, até para quem está ouvindo, Ricardo, quando você falou na alimentação, dá uma dica para os, principalmente para os nossos pacientes que são diabéticos, de como se comportar na hora do almoço, por exemplo. Como eu posso ter um pico glicêmico menor, comendo as mesmas coisas que eu poderia. Exato, então vamos lá. Então, assim, quando a gente pensa num prato saudável, né, para pessoas com diabetes ou em remissão, a gente vai pensar sempre em... Pensa aqui que é o prato, metade dele deveria ser de vegetais. Então aqui pode ser vegetais cru, cozido, assado, refogado, do jeito que você gostar. Não precisa ser só salada de folhas, ou enfim, não tem um vegetal que seja melhor, tá? Então a gente vai colocar metade desse prato de vegetais. A outra metade a gente vai dividir entre proteína e carboidrato. Então, não é para a gente tirar o carboidrato da vida. O carboidrato, ele tem ali uma função importante para a gente, né? Então, ele dá ali, de fato, energia. Então, se a gente tira, a gente vai ficar mais cansado, né? Vai atrapalhar ali diversos fatores, tá? Então, se a gente divide o prato desta forma, ele já fica mais interessante. Depois disso, existe uma ordem certa para se fazer a refeição. Então, a gente começa ali pela salada, depois a gente vai para a proteína e depois come por último o carboidrato. Aí você fala assim para mim, Nutri, impossível, não gosto de comer tudo separado, eu quero comer tudo junto. O que é que a gente vai fazer? Então come primeiro os vegetais e aí a proteína e o carboidrato você até come junto, mas só de fazer essa estratégia de comer os vegetais antes, já vai te gerar muito mais saciedade, vai reduzir a velocidade que a glicemia sobe, então é muito mais interessante para você. Bacana, né, Larissa? Maravilha. Como evoluiu, né, Ricardo? Exato. Eu acho que é isso, é conhecimento, né? Vocês falaram muito da desinformação que existe, que eu acho que é isso que a gente tem que se preocupar, e informações úteis, né, como essa, que é um testemunho de vocês três, demonstrando como é que isso pode ser importante para a qualidade de vida, para controlar o diabetes, para diminuir a medicação, várias possibilidades aí. Sim. Tânia, você falou muito desse cuidado, eu acho que você tem muito essa percepção da dieta, né, por ser nutricionista, mas tem uma equipe que cuida de você, tem um profissional de saúde, outro, tem um profissional de educação física, por exemplo. Como é que você se cuida a partir dessa remissão? Bom, na verdade, eu ganhei uma esteira para tomar vergonha na cara e fazer em casa. Só que agora, né, eu
eu me vi assim, falei assim, gente, em casa, às vezes a gente fica com aquela preguiça, né? Eu sempre falo para meus pacientes assim, faz pelo menos, sei lá, 10 minutos, 15 minutos, né? Comece, né? Comece, dá E não um existe passo. uma atividade específica que seja melhor. Só de fazer Faça alguma que coisa goste. que você Exato. gosta É, já o faz movimento. diferente. Exato. Exato. E aí eu me matriculei, né, na academia e agora estou fazendo academia. Excelente. Então, assim, essa parte eu estou fazendo academia, a alimentação eu mesmo cuido, eu faço o tratamento médico com nefrologia, né, que é quem cuida do meu transplante. Em 3 meses eu volto, né, e eles pedem um monte de exames e tal, e é assim que eu faço acompanhamento. E o que mais? Eu estava fazendo terapia, né? A questão Outro da ponto terapia, importante. outro ponto super importante. E outra coisa muito importante, eu sempre costumo tirar um tempo do meu dia para fazer algo que eu gosto. Então, ler um livro, sei lá, fazer uma caminhada, andar com o cachorro. Eu não tenho cachorro, tá? Mas quem tem... Recomendo, gente. Eu tenho cachorro e ele te obriga a sair de casa. É verdade. E a Tânia citou um negócio muito interessante quando ela falou, né? E eu queria jogar até, Ricardo, para as duas aqui, Pode que falar. são diabéticas. Vamos lá. Eu acho que quando a gente se controla, a gente regula melhor toda a forma, toda a alimentação, dieta, as coisas. E como que vocês fazem esse controle da glicemia? Porque tem gente que fala assim, não precisa ficar furando o dedinho, não precisa se controlar, não precisa medir, mede umas 2 vezes. Mas não é bem assim. Eu jogo para vocês duas, como que vocês fazem no dia a dia de vocês? Olha, Larissa. eu uso sensor de glicemia. Hoje, como tratamento do meu diabetes tipo 1, eu faço uso do sensor de glicemia associado à bomba de insulina. Então, é dessa forma que eu faço essa parte. O meu sensor, ele precisa ser calibrado pelo menos 2 vezes ao dia. Então, de qualquer forma mesmo... Checa ele, né? De qualquer forma, vai ter que furar o dedinho. Isso é verdade. Mas aqui. é menos, né? Então, ao invés de ser aí 8 vezes, vira só 2. Então, vale muito a pena. Mas é assim que eu faço hoje em dia. Bacana. E Tânia, E você... no meu caso, gente, hoje eu não meço mais a glicose, mas na minha época não existia aparelho. O meu primeiro aparelho eu ganhei, acho que depois de um ano e meio. Um amigo do meu pai trouxe dos Estados Unidos. Olha Só que quando chegou, ninguém sabia ler inglês. Aí a fitinha não encontrava no Brasil. Quando encontrava era caríssima. Olha como era. Então, resumindo, Sim, de 1991, eu fui começar a usar o aparelho, acho que em 95, 96. Olha que Quando eu comecei a interessante. usar, né, o aparelho. Eu usava uma fitinha que chamava glicofita, nem sei se existe ainda. Existe. Ela media a urina, né? Não, era o destro, o antigo destro, se falava. E aí, Ricardo, essas evoluções, eu até trago esse gancho, porque eu sempre passo para meus pacientes, para meus alunos também, que hoje nós não temos uma ferramenta, nós temos um companheiro de diabetes, que é o Glic, né, Ricardo? O Glic, ele conversa com você, é impressionante, é um parceiro de inteligência artificial que ajuda bastante no controle. E quando você se controla, você se alimenta melhor, né? Exato. Muitas vezes, como a própria Larissa estava explicando, que se você organizar o seu prato, você pode comer de tudo. E muitas coisas a gente até se surpreende. Às vezes você fala, puxa, eu vou comer uma fatia de pizza de atum. Isso aqui vai estourar minha glicemia. De repente Não você olha que precisa ser não assim. foi tanto. E que você pode repetir aquilo continuamente. Exato. Você começa, durante a semana, se medindo, calculando, você consegue elaborar pratos que você tinha medo. Você fala, eu posso repetir mais vezes. Eu falo para os meus pacientes, né, que no diabetes, eu posso até falar que existe uma forma que, de fato, ele vai conseguir comer de tudo. Mas ele só vai acreditar em mim quando ele colocar em prática e funcionar. Então, para mim, o que mais importa é ensinar a estratégia, o paciente testar e ele ver que de fato funciona. Então, pensando aí, né, para mim, para a gente conseguir de fato ter um tratamento adequado, não existe um universo onde eu vou proibir o paciente de comer alguma coisa. Isso não existe. Então, eu tenho que ensinar estratégias para ele conseguir comer de tudo. E aí, hoje, o que eu acredito que funciona é contagem de carboidrato e estratégias ali de redução de pico glicêmico associadas a estratégias de comportamento alimentar. E aí, junto, a gente consegue comer de tudo. Você pode sim ter uma vida normal. Ou não qualquer outra pessoa saudável, né, Ricardo? Exato. Excelente.
Pergunta que eu acho que muita gente que está vendo a gente vai fazer. Portari, quanto que a gente considera um tempo mínimo para considerar esse paciente com remissão, muito olhando até o próprio caso da Tânia, com remissão da doença e que a gente pode considerar que ele está estável e que não tenha risco de evoluir novamente para o diabetes? Eu acho que você falando em transplante, a gente tem o temor maior naqueles primeiros 3 meses, onde você tem altas doses dos imunossupressores e altas doses dos glicocorticoides. E depois isso vai diminuindo, vai caindo. Eu acho que depois de 6 meses a 1 ano, você fica tranquilo. Só que você passa por uma fase, eu não sei se a Tânia passou por isso, depois de 5 anos, e começa a ter uma fase um pouquinho de onde começa a querer diminuir aquelas células betas de produzirem, né? Hoje, na remissão, a gente tem uma dificuldade dessa sustentação, principalmente depois de 5 anos. Mas após 1 ano livre da insulina, você pode sim dizer que teve uma remissão. Excelente. Vocês falaram, e eu acho que a gente está reforçando muito isso, da história da uma boa educação em diabetes para o paciente, né? Nosso papel aqui também é muito desse, uma boa educação alimentar, né, de boas escolhas, de atividade regular, de saúde mental. A Tânia trouxe esse ponto que eu acho que é crucial, que faz parte do tratamento hoje. E aí eu ia perguntar para você, Larissa, no seu dia a dia, na sua prática, quais os erros mais comuns de escolha do prato, mas também erros mais comuns que as pessoas acham? Curei do diabetes, a minha glicada está normal, ou eu não sou pré-diabético, várias premissas que as pessoas têm e que muitas vezes a gente protela o tratamento, né? Não só medicamentoso, mas o tratamento como um todo, mas muitas vezes as pessoas vão ficando mais expostas a mais tempo a um quadro de desglicemia, de alteração glicêmica, e que muitas vezes leva a um diabetes tipo 2, por exemplo, ou leva a um evento mais importante, como uma neuropatia diabética, uma nefropatia. Exato. Então, assim, pensando mais especificamente em alimentação, eu vejo muito paciente falando, então eu vou trocar o açúcar refinado por açúcar demerara ou mascavo, sendo que, né, a gente está trocando 6 por meia dúzia. Então, de fato, vai impactar a glicemia de forma semelhante, então não faz sentido fazer esse tipo de troca. Ou então priorizar o consumo de sucos ao invés de comer a fruta, sendo que no processamento desse suco a gente vai perder fibras que vão ali subir a glicemia mais rápido por conta dessa retirada das fibras. E também esse caso de restrição alimentar, né? Então, vamos proibir esses alimentos para, de fato, não vai ter aquele pico na glicemia por conta disso. Mas aí, ao entender que eu vou restringir esses alimentos, o que acontece? Eventualmente, essa pessoa ela não vai conseguir se manter nessa restrição, ela vai comer, e aí quando ela come de forma excessiva. Então, tem esses erros muito comuns, mas eu acho que uma coisa que vai além, né? Então, pensando de um jeito mais amplo, eu acredito que, de fato, fazer uma mudança no estilo de vida por um período curto apenas para melhorar ali a glicemia e depois eu volto a fazer o que eu fazia antes. Da glicotoxicidade. Então, assim, eu vejo muito pacientes querendo, não, eu vou fazer aqui 3 meses só pra gente voltar a ter uma glicemia dentro da meta e aí depois tudo bem. Mas não, se você voltar para o seu estilo de vida que você tinha, vai voltar as alterações glicêmicas, que não faz sentido. A gente precisa manter esse novo estilo de vida, né? Pensando aí em todos os pilares do tratamento do diabetes, tanto a parte de alimentação, atividade física, saúde mental, educação de diabetes como um todo, né? Então, acredito que esses são os principais pontos. E, Ricardo, eu queria aproveitar esse gancho, não estou atrapalhando a pergunta. Não, que isso. Claro, vamos lá. Você cutucou algo muito interessante que eu tenho certeza que quem está nos assistindo vai perguntar. Do açúcar demerara, do mascavo, mas e os adoçantes? Gostaria que as duas pudessem falar um pouquinho. Hoje nós temos adoçantes feitos do próprio caldo de cana. Mais naturais, e temos aqueles sintéticos. Deixa eu ir para as duas aí, quero falar um pouquinho, porque eu tenho certeza, você que está nos assistindo, quer saber, então vou trocar por qual adoçante? Eu posso consumir qualquer um, sucralose, tem um limite, né? Eu lembro muito, Ricardo, que eu assistia um programa antigo do Jô 11:30, do Jô Soares, e ele pegava o cafezinho e ele injetava
3 não é ingestões de posso fazer isso por ser um adoçante? Pode começar com a Larissa, depois a gente passa para a Tânia. Não, de fato, o consumo de adoçantes, ele não é assim, liberado, não é... Vamos lá, então, vamos apertar aqui essa embalagem e colocar a quantidade que quiser. O adoçante, ele tem vários pontos, né? Então, ele bagunça a flora intestinal. Então, não é só uma questão de troquei açúcar por adoçante. Então, a gente precisa priorizar adoçantes que seriam menos nocivos aí para a saúde. Nesse sentido, o que a gente vai priorizar? Os adoçantes naturais. Então, o que eu gosto de indicar no consultório é estévia, por exemplo, ou eritritol e xilitol. Lembrando que esses xilitol, eritritol, que são adoçantes à base de álcool, né, eles podem trazer ali algum desconforto gastrointestinal se houver um consumo excessivo. Então, se você já tem histórico de ter ali algum tipo de desconforto gastrointestinal, né, tem síndrome do intestino irritável, enfim, algumas outras condições, é bom evitar, porque de fato vai piorar. Lembrando que esses são adoçantes que costumam também estar na composição de vários industrializados. Então, por mais que você fale, mas eu coloco só no meu cafezinho, mas você come aquele industrializado que tem caloria, tudo isso tem caloria. Exato. Pra quem tá então, com peso assim, ruim. Não é liberado de fato, né? Tá. E Tânia, eu gostaria de completar contigo. Sim. Eu estou abusando das nutricionistas. Imagina, estamos aqui para isso. Bom, Outra falo... pergunta, só queria continuar, e eu queria que você me emendasse um pouquinho nisso. Existe algum adoçante que eu posso levar no forno? Uhum. E se o paciente fala assim, olha, eu não me adapto com adoçante, que dica você daria? Além do seu raciocínio com adoçante, Gente, lógico. eu trabalho com nutrição funcional, então, assim, eu trabalho muito com essa questão da remissão, né? Hoje eu tenho atendido mais essa questão do pré e remissão de diabetes. Então, o que eu trabalho ali, né? A questão de retirada a maioria ali de coisas corantes, aromatizantes, né? Todas essas coisas. Então, assim, as pessoas têm, né, nessa correria do dia a dia de pegar ali uma comidinha que fica pronta em 5 minutos, em 1 minuto, né? Então, eu tento trazer isso de uma forma mais, assim, rápida, fazer marmitinha, né? Eu tento trazer, assim, para que também essas pessoas que não têm tempo, né? Perfeito. Então, uma alimentação mais natural, que eu costumo dizer assim, gente, dá na árvore o que você está comendo, né? Deus que trouxe isso, não foi. Então, não é legal. Essas coisas na junção aí também vai fazer mal para você. Exato. Né? Porque o nosso intestino, ele não serve só para number 2, tá, gente? Ele serve, ele é um órgão, assim, muito importante. É um órgão que ele equilibra, inclusive, a glicose ali, né? Então, ali que vai ali Existem absorver... bactérias ali do bem, né? As bactérias do bem ali. Então, assim, o seu intestino estiver inflamado, ele não vai conseguir absorver esses nutrientes que você precisa, vitaminas, minerais, essas coisas. Aí, voltando, né, para a sua pergunta, né, dos adoçantes, você perguntou mais alguma coisa. Existe algum adoçante que pode levar ao forno? Eu posso fazer um bolo com adoçante? O que eu costumo falar? Gente, vamos tentar não colocar adoçante? Tenta colocar uma fruta, assim, que seja mais docinha, por exemplo, uma banana. E aí, fazer um bolo de banana com aveia, por exemplo, né? Uhum. E em vez de colocar farinha ali branca, farinha de trigo, colocar uma farinha de amêndoa, uma farinha um farelo de aveia, né? Tem várias receitas na internet, é só clicar aí. O que vocês acham, viu? Bacana. Não precisa botar adoçante. Tá, meninas. Então, eu posso tomar refrigerante zero à vontade? Vamos lá, Larissa. Ou à vontade ou a minha parte. Não é à vontade. É claro que se a pessoa ela já tem ali um consumo excessivo de refrigerante tradicional, né? Então, iniciar essa mudança indo para o zero pode ser interessante por um tempo. Mas esses refrigerantes zero, né? Ele tem muitos aditivos. Eles bagunçam o nosso intestino. Então, de fato, não é uma troca ali que você vai pensar em algo saudável. É algo que você pode pensar em, vou usar essa estratégia inicialmente para reduzir, e isso eu vou reduzindo e fazendo ali trocas, né?
que podem ser mais interessantes. Então, por exemplo, tomar ali uma água com gás, com um limão espremido, ou só fazer o consumo da água mesmo, ou um chá gelado que você prepara na sua casa. Então, a gente pode pensar em diversas estratégias que são mais saudáveis. Mas, se de fato você faz ali um consumo de refrigerante tradicional, ele pode ser uma estratégia inicial, mas depois a gente tem que mexer nisso. Bacana, bacana. Tem muito adoçante, o adoçante ele também, ele é disruptor endócrino, né? Ou seja, vai traduzindo aí, ele bagunça tudo os hormônios da gente. Então, assim, a pessoa ali precisa fazer uma remissão do diabetes tipo 2, ela não vai conseguir de certo, porque ali vai bagunçar tudo, a tireoide, vai bagunçar tudo ali, e aí ela até o osso, vai bagunçar. Né? Dependendo, vai retirar fosfato, vai tirar. Sim. E Exato. observem, queridos ouvintes, quando você olha o refrigerante, existe um corantezinho chamado Caramelo 4. E até a concentração que tem no Brasil, esses refrigerantes lá fora não entrariam. Exato. Porque houve estudos, lógico que foram estudos meta-análise, observacionais, não foram estudos duplo cego randomizados, mas que correlacionaram um pouquinho com cânceres. Sim. Então, gostei da posição das meninas aqui. Eu vi que o Ricardo falou alguma coisa do refrigerante. E aí, Ricardo? Não, eu acho super importante, porque faz parte dessa orientação nutricional como um todo, né? Exato. E muitas vezes está no dia a dia dele, né? Então, assim, a gente sofre isso do tabaco pro vape, a gente sofre isso do refrigerante normal pro refrigerante zero, né? São muitas vezes mais escolhas que as pessoas precisam ser informadas que são mais escolhas, né? E não são as escolhas mais assertivas. Eu acho que é um episódio que a gente podia ficar horas aqui discutindo, foi super interessante e eu queria que cada um desse uma palavra final. Mas da Tânia em si, eu queria deixar-se uma pergunta para ela. Que conselho você daria para quem tem esse sonho, a remissão do diabetes? Qual seria esse conselho que você daria? Bom, primeiramente aí, aqui está toda a dica aqui nesse podcast, né, de poder priorizar a alimentação, né, de ficar de olho no seu prato, o que a Larissa falou, né, da questão da fibra, né, de gorduras boas, né, de consumir primeiro. Essa parte eu vou deixar para ela, inclusive, mas só para frisar, né, cuidar da alimentação, realmente poder, assim, colocar o pé no chão e falar, eu vou remitir esse diabetes, porque ele não vai fazer sozinho. E outro conselho que eu vou dar, que não é qualquer diabetes, né, que vai ter essa remissão, né, o diabetes tipo 2, tem gente que já tem há anos e assim, não é impossível, mas pode tornar mais, um pouco difícil, né, de ter essa remissão. Mas priorizar aí a atividade física, né, priorizar aí a mente, priorizar a questão do sono, né, que nós não falamos aqui, mas é super importante o sono para poder equilibrar esses hormônios, né, priorizar aí essa alimentação aí industrializada, né, poder não consumir com tanto excesso. Bom, resumindo, o equilíbrio faz toda a parte, né, não tirar tudo, mas equilibrar, essa é a palavra, equilibrar. Excelente. Portari. Eu acho que foi um bate-papo muito gostoso com as duas meninas aqui. Realmente, Ricardo, eu poderia ficar muito tempo aqui nessa conversa. Com certeza. E vocês estão ouvindo, nós falamos às vezes uns termos técnicos, por exemplo, diabetes 1, tipo 2. Hoje existem vários tipos de diabetes. Recentemente falamos no diabetes tipo 5, Sim. que foi aquele que foi descoberto com aquela parte de desnutrição, onde o pâncreas não desenvolve. Então, a criança e o adolescente, hoje, com essas guerras, também nós estamos acompanhando muito esse triste fato. Mas, trazendo para o nosso dia a dia, hoje, com 535 milhões de diabéticos no mundo, o diabetes tipo 1, que falamos tanto, e o diabetes tipo 2 são seguramente os mais frequentes. Quando falamos em tipo 1, é a ausência de produção de insulina. Insulina é uma ferramentinha que pega a gasolina do corpo. Como é que funciona o nosso organismo, né? A gente come e joga a gasolina no sangue, tira a gasolina da comidinha. Essa gasolina a gente chama de glicose. E existe uma pecinha que pega essa gasolina e põe dentro da célula. Cada célula é um motorzinho. Quando falamos aqui, falamos tanto em diabetes tipo 1, é a ausência desse mecanismo de colocar a gasolinazinha dentro do sangue. Começa a sobrar gasolina no sangue, vai queimando órgãos, principalmente retina. Tânia viveu isso no rim,
né? E na retina. Agora, quando falamos de diabetes tipo 2, é a dificuldade dessa gasolina entrar no motorzinho. E aí, meninos, tratamento disso, as meninas foram claras, o tratamento mais barato que nós temos aqui para passar para vocês e o melhor, mudança de estilo de vida. Atividade física. Quando vocês se movimentam, vocês pegam essa gasolinazinha e jogam dentro do músculo. Se ela ficar no sangue, ela vai queimar. Esse é o melhor tratamento. Um carro que você encheu o tanque, começou a queimar no sol e aquela gasolina começou a queimar a pintura, você ligando o carro e funcionando, né, Ricardo, vai abaixar isso aqui. Então, é o remédio mais barato. Mas agora eu passo para a Larissa a bola. Adoramos, né, Ricardo, esse bate-papo com ela. Então, só para definir um pouquinho o que é um, o que é dois, e continua o restinho disso tudo. Eu queria, inclusive, reforçar, né, um ponto que a gente falou aqui sobre o transplante, né? Mas lembrando que o transplante, ele não é uma indicação para todas as pessoas com diabetes tipo 1, né? Então, é importante a gente reforçar, eu acho que até seria importante o senhor comentar sobre isso, né? Que nem todas as pessoas, elas vão seguir por este caminho. São elegíveis, né? Exato. E hoje a gente tem a tecnologia ao nosso favor, onde a gente consegue também fazer um tratamento adequado, ter glicemias ali muito adequadas, né? Ter um tratamento de fato adequado. Mas eu até gostaria de comentar, né, sobre este ponto, que não é uma indicação para todas as pessoas com diabetes tipo 1 e que também a gente precisa reforçar que no diabetes tipo 1 também tem essa parte autoimune, né? Então, existe essa possibilidade de anos depois ainda ter esse ataque autoimune novamente nesse novo pâncreas, né? Essa é a maior dificuldade ainda Exatamente. No nosso transplante, né? Então, conseguir, assim, por isso, na verdade, não precisa chegar no ponto que eu cheguei. Controla. Exato. É melhor controlar antes. Concordo, Exato, né? Então, o transplante aí, ele só seria nesse caso mesmo onde já existe complicações, né? Então, acho que primeiro a gente tinha que pensar nesse ponto. Mas pensando já nessa questão de mudança de estilo de vida e como nutricionista, falando mais especificamente sobre nutrição, eu acredito numa nutrição que ela é gentil e não proibitiva. Então, acho que nesse episódio eu queria deixar muito claro para vocês que não precisamos viver um mundo de restrições alimentares. Então, usando as estratégias certas, utilizando ali contagem de carboidrato, estratégias para trabalhar comportamento alimentar, associadas, a gente consegue sim comer de tudo tendo diabetes. Esse é um papel importante, né? Que foi até, se vocês notarem, o começo da fala do Ricardo, o tratamento multiprofissional. Exato. E eu sempre falo que o papel das meninas é transformar a nossa dieta mais agradável, né, Ricardo? Com certeza. Elas não têm essa precisa ser magia. ruim. E conseguimos! O melhor de tudo é isso. Faz uma equipe perfeita. Maravilha. Excelente. Hoje, nesse episódio do Glic Educa, a gente falou sobre ciência. A gente falou sobre escolhas e possibilidades. Mas, no fundo, esse episódio foi para algo muito maior. A possibilidade de transformar uma condição crônica num ponto de virada. A gente aterriza que a remissão do diabetes não é um milagre, mas é um caminho que é possível, que bem construído, com orientação, passo a passo, com consistência e também com muita coragem, é uma possibilidade. Se você chegou até aqui, pode perceber que a gente não trata apenas de glicemia, mas a gente está falando de leveza, de esperança, de autonomia. Muito obrigado por estar com a gente nesse episódio, que ele te inspire a cuidar, buscar, questionar e nunca desistir da sua saúde. Queria agradecer novamente a Tânia, ao Portari, a Larissa, por esse episódio tão esperançoso e a gente se encontra no próximo Glic Educa.